Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos hoje na terça-feira da terceira semana da Quaresma. Ontem, a leitura foi de Naã, que para se curar da lepra, apresentou ao profeta Eliseu, e ele, revoltado porque o profeta lhe manda lavar no Rio Jordão, mas ele foi curado. Hoje, é do mesmo livro dos Reis, uma outra alma disposta a obter uma graça urgente de um modo diferente. É uma viúva que tinha muitas dívidas e o pagamento era entregar seus 2 únicos filhos para trabalhar para os devedores e assim pagar as dívidas. Então o profeta Eliseu, ela chega aflita e o profeta Eliseu lhe pergunta: o que a senhora quer? E ela pede uma intervenção do profeta e ele vai dizer o quê? O que a senhora tem em casa? Ela vai dizer: olha, sua escrava só tem um pouquinho de óleo para se ungir. E então o profeta diz, Eliseu vai dizer: vá à vizinhança, peçam ao moderno as Tupperware, e todas as que conseguir, leve para sua casa. E ela obedeceu o profeta. Diferente, Naã se queixou: quem é este? Primeiro que o profeta Eliseu nem quis olhá-lo, e agora o mesmo profeta Eliseu foi ao encontro dessa senhora. A diferença, a alma aflita, soberba, mesmo que Deus intervenha, tem as suas ressalvas. A alma aflita, humilhada, humilde, contrita, atrai o mensageiro do Senhor Deus. É o caso dessa viúva. Ela obedece, hein? Não questiona o que o profeta quer que eu faça com Tupperware. Não perguntou nada. E então ela leva para sua casa e o profeta vai multiplicar este azeite até encher a última vasilha. Quando a última vasilha estiver repleta, o azeite se seca, para de crescer, milagrosamente. Aí o profeta vai dizer o quê? Vai, vende, e o que sobrar use para a senhora e seus filhos. É magnífico ver na delicadeza de Deus, a abundância generosa de Deus, que não fica medida porque a alma aflita está realmente humilhada, aflita e confiada em Deus nosso Senhor. Essa é a disposição que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Muitas vezes, mesmo arrependidos, mesmo humilhados por nossos pecados, este mundo infeliz que nos toca viver, nós temos uma disposição de Naã, o sírio, leproso, arrogante. Agora, nós temos que ter a disposição que a graça de Deus nos leva desta viúva que não tinha nada, mas obteve mais do que precisava de Deus por causa da sua aflita viuvez e da sua humilde condição de alma. Toda essa crise que nós vemos no mundo, na igreja individual, é causada por falta de virtudes. E a virtude moral, ela tem que viver da virtude teologal. Se nós não praticamos a moral por Deus, nós não vamos praticar a moral por nada e por ninguém. São classes de virtudes distintas, mas se a nossa moral não for por Deus, o mundo vai viver na imoralidade. É exatamente o que aconteceu. Então, o que essa velha viúva tinha? O temor de Deus. Por isso ela não pergunta o porquê o profeta me manda buscar vasilhas. Porque o homem de Deus sabe o que diz, e como o profeta fala em nome de Deus, e ela foi pedir o quê? Uma ajuda para o homem de Deus que sabe o que diz. Nessa crise da igreja, por exemplo, que não nos toca resolver, hein?
Deus não é presunção de minha parte, mas eu lhes digo, não dará a nenhum de nós aqui o poder de resolver essa crise. Se alguém tivesse essa presunção, pode depô-la. Deus nos dará a graça de sofrer com a igreja a sua paixão, mas amenizar sim pela nossa fidelidade, que nos esforçamos, mas resolver não, senhores. E agora, qual a disposição da alma fiel? Igual a esta velha, piedosa. Vamos pedir a Deus os sacramentos? Vamos ter os sacramentos. Nós vamos pedir a graça que necessitamos com esta alma aflita e contrita, humilhada, e vamos obter a graça que nós pedimos a nosso Senhor. Porque mesmo que tudo esteja perdido, como o caso dessa senhora, aí vem a confiança. Quando não tem saída, aí vem a intervenção de Deus. Seja para os nossos problemas pessoais, sejam para o da sociedade que nos toca viver, inclusive a igreja. E aí nós chegamos. Nós não temos saída. Nós não temos um recurso para solucionar. E todos aqueles que pensaram ser uma solução naufragaram pela sua presunção. E agora o que devemos fazer, como essa aflita senhora, clamar a Deus e fazer o que Deus nos manda fazer. Aí nós temos o quê? A fidelidade ao que sempre foi feito, mesmo que sejam gotas que pingam, do pouco óleo, azeite que temos da nossa devoção, da nossa fé, da tradição, nós recebemos isso daqui de um manancial. Mas é isso daqui que nós temos que Deus vai multiplicar. Mas para isso temos que ter o quê? Total submissão às disposições do tempo e lugar que Deus, como bom governante, sabe reger, e nisso reina com perfeição em sua providência, em sua majestade, em sua onipotência. Então, queridas almas, diante desta exortação que nos dá essa santa mulher, diante do profeta Eliseu, essa é a disposição de nossas almas. Quando nós devemos dar alguma coisa para Deus. E esse mínimo que todo mundo tem para dar é o que Deus vai multiplicar. Então, lembremos-nos que o bom Jesus disse, se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós transportaríamos montes e vales, montanhas. Então, se a nós não podemos fazer um pouquinho mais, falta fé. Falta confiança. E não do São Gregório Taumaturgo, é do tamanho de um grão de mostarda. Se esta fé for encontrada entre os que servem a Deus, aí poderíamos vislumbrar um triunfo da religião. Mas nós temos a metade ou a terça parte deste grão de mostarda, é muito pequeno, mas é suficiente para Deus multiplicar como as gotas do azeite daquela senhora. Então, queridas almas, nunca nos desesperemos do pouco que temos, falo de nossas virtudes, e tampouco nos contentemos em ter pouco. É melhor ter pouco que não ter nada. Sim, mas é como o frasquinho dessa senhora. Deus quer multiplicar. Então, nos esforcemos para a virtude, para o exercício da fé, para o conhecimento da nossa doutrina, e ninguém se dê por satisfeito. A última vasilha, quem colocará, será a providência de Deus. E temos que encher. E Deus, como é generoso, não são 3 vasilhas, são muitas. Isso são as almas que vamos trazendo para a prática da religião, são as outras pessoas que vamos conquistando para Deus, nosso Senhor. Aí o último que Deus atrair também vai sair cheio. Mas Deus começa por encher a primeira vasilha, que tem que ser a nossa querida, estimada e única alma. Por isso, virtudes, abnegação, depor nossos critérios, esperar em Deus somente, e a partir disso Deus vai difundindo a graça que abunda numa alma para encher outra. E assim, os senhores, como almas temerosas de Deus, têm muito para fazer com Deus, e isso é um exercício de confiança, de prática de virtude, de vida de oração, e assim vamos atraindo mais almas para saírem repletas de Deus, e não com conhecimentozinho superficial, não com uma graça somente, mas com muitas, na abundância das generosidades de Deus nosso Senhor. Então pensamos, o profeta Eliseu é um santo, e pertenceu à ordem do Carmo, junto com o profeta Elias, santos fundadores. Então pensamos que ele lá no paraíso onde está, nos conceda a graça, como ele encheu os frascos desta senhora, que ele encha também a nossa alma
da abundância, das virtudes confiadas em Deus, nosso Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.